Quem é o Jorge Oliveira? O Jorge Oliveira já tem um projeto de vida, ou um caminho que dava direito a escrever um bom livro. Fui seminarista, desde os meus 15 anos, estudei para padre, na altura muito aconselhado pelos meus pais, portanto tinha uma vida ativa na parte católica, e houve uma altura que havia uma decisão a tomar. Tinha dois caminhos a fazer, um seria a engenharia civil, o outro seria a Força Aérea. Na altura escolhi fazer os testes, ou definir fazer os testes para piloto da aviação, ou seja, piloto da Força Aérea. Não fui bem sucedido, e então acabei por seguir o segundo caminho, que era a licenciatura em Engenharia Civil. Tudo isto sempre ligado às condições financeiras que os meus pais tinham, e então tinha que se fazer aqui algum esforço. E foi aí que eu comecei a trabalhar nas minhas férias de verão, na construção civil. Tenho muito orgulho de dizer isso. Devo muito, ou seja, a minha experiência de hoje deve-se muito a esse processo. Em 2011, quando terminei a licenciatura de Engenharia Civil, todos os meus colegas falavam em fazer mestrado, porque o mestrado dava outro peso ao currículo, e eu não podia estar a continuar a massacrar os meus pais. Aceitei um desafio de entrar no mercado de trabalho, neste caso no estrangeiro, como engenheiro civil, em que fui para a Argélia desempenhar as funções de coordenador ou de country manager da empresa, neste caso na Argélia. Sou Paulo Oliveira, sou gerente da OJP. Emigrei com 20 anos, fora, para procurar melhores condições, a nível de salários e para o futuro, para mim e para a minha família. E na altura emigrei que era para comprar um carro melhor. Tinha um carro mais velho que eu, com 23 anos, e eu com 20. Mas pronto, era para comprar o tal carro melhor já, e em segunda mão. Portanto, para fazer lá um contrato, que era um contrato de 6 meses. Nunca tinha estado em obra. Pouco percebia de obras, era o que via, passava na rua, eu sabia o que era uma obra. Posso dizer que não sabia ver um nível, pegar no nível e dizer se estava aprovado ou não estava, mas lá me meti como oficial de Berlim. Saí de uma aldeia, fui para uma grande cidade. Adorei. Estive lá 10 anos, e desde comprar o carro de segunda mão, pensei, com 24 anos comprei um novo, voltei, depois já era a casa, vim para a Bélgica, estive lá 3 anos, deu um novo projeto, TGV, que era considerado uma obra de arte, estava-me a dar bem na Bélgica, era mais perto, tinha mais hipótese de viajar a Portugal, nessa altura já se tinha mais vias a Portugal. Entretanto, nisto tudo também me casei, apareceu uma filha, tive uma filha, esse casamento, sempre a trabalhar Bélgica, Portugal, e às vezes que podia. Passado mais alguns anos, aparece outra vez mais uma, minha esposa ficou grávida, segunda vez, aí houve um ultimato, e ela foi o agência dela e veio, e disse: pronto, olha, não vou estar a criar outra filha praticamente sozinha, tens que te desenrascar e vir para Portugal. Aí surgiu a ideia porque as nossas esposas são primas direitas, encontramos em festas, às vezes eu frequentava a casa de um ou do outro, surgiu a ideia, então não estávamos na empresa, tanto como eu estávamos confortavelmente, não havia necessidade de se calhar haver esse risco, aliás. Havia pessoas de família, amigos que nos chamaram: vocês tolos, vocês malucos, às vezes meteram um projeto 2014, princípios de 2013, 14, e não havia grande trabalho, mas havia quem nos garantisse, por vezes com uma pequena equipa, eu fazia parte de gestão de obra, de pessoal, de Jorge da parte administrativa. Vamos lá, vamos arriscar. O que me ajuda ou não ajuda, me ajuda mais a contratar encarregados, pessoal mais qualificado para as obras. Quando conto um bocado o meu percurso, quando disse: olha, já trabalhei, já estive migrado, já a nível de confrades conheci-as todas, não tenho problemas nenhum de fazer uma obra de estrutura, não tenho as pessoas, parece que não vê isso, e é mais fácil contratar.
de pôr uma pessoa a falar que não conhece praticamente a realidade da obra. Quando aparece um técnico ou até fala comigo para ser contratado, eu passo normalmente ao Jorge, que sei perfeitamente que o Jorge vai falar praticamente a linguagem dele. Que isto, quando começou, era para ter uma estruturazinha pequenina. Era o Paulo fazia a parte da gestão da obra, eu fazia a parte da gestão da engenharia civil e A andava. parte administrativa e eu a parte de gestão da obra. Pá, não foi fácil. Como o Paulo disse bem, tivemos sorte de termos alguns colaboradores que o Paulo já conhecia, Que temos que agradecer a eles. pá, e que Acreditaram no nosso projeto. Também pessoal que tinha estabilidade, tinha o seu salário, estavam numa empresa fiável, de confiança e acreditaram no nosso projeto. E hoje estão com nós a exercer cargos de chefia e pá, temos muita admiração por esse pessoal. eu ligar para o Paulo e dizer assim, olha, não temos dinheiro para pagar os salários, pá. Vamos ter que injetar mais algum porque o cliente não pagou. A Bélgica fecha em julho para férias, não conseguiu falar com ninguém, só que injetar dinheiro para pagar salários. Pá, depois o Paulo teve o azar de ter um acidente de moto, em que teve parado praticamente sem ir à Bélgica até fevereiro de 2015, mais ou menos. E, pá, foi muito difícil porque o Paulo continuava a fazer o recrutamento de pessoas em Portugal nas condições que estava. Nós fazia parte da gestão lá do país, pá, e depois casas. Hoje nós orgulhamos muito disto. Hoje podíamos pensar assim, epá, podia ter sido diferente, podíamos ter tido logo uma estrutura e se calhar até poderíamos, porque isto depois, em 10 anos, há muitas decisões bem tomadas, mas há muitas decisões que fosse hoje, nós se calhar tomaríamos de maneira diferente. Na altura não havia possibilidade de tomar outra decisão. Na altura, aquela ambição de crescer, mas por outro lado a contenção de não gastar dinheiro. Eu lembro-me para não gastar dinheiro de levantar-me às 5h30 da manhã para levar o pessoal à obra para depois trazer a carrinha e ficar com a corrente. Nós na pandemia, portanto a pandemia chega em 2000, no final de 2019, mas em Portugal e na Bélgica sentiu-se em 2020. Nós fomos mesmo obrigados a parar em março de 2020 e também foi uma decisão muito difícil. Lembro-me de não estarmos. E decisões rápidas para o pessoal em Portugal. Pá, os clientes não podiam parar, mas nós, como já tínhamos uma estrutura grande, depois nós tivemos sempre, a nossa política foi sempre ter no mínimo 50% da carga de mão de obra que nós usamos nos nossos projetos tem que ser nossa interna. E o facto de nós termos essa mão de obra interna e termos uma logística toda ela associada ao bom funcionamento e ao bem-estar dos trabalhadores, obrigava-nos a tomar decisões mais drásticas. Foi o caso dessa de 2020. Nós em 2020, quando na Bélgica se falava em 40 mil, 60 mil casos de Covid diários, o nosso pensamento era, quando nos tocar, vai ser um barreiro. E nós ouvimos os hospitais cheios de pessoas, nós tomamos a decisão de dizer, opa, vamos retornar todos a casa, para cada um estar perto da sua família, e optámos pela questão do layoff. Isto não é fácil. Tivemos uma dificuldade de falar com bastantes casas que tínhamos, pagar aluguéis, rendas, foram despesas fixas. Praticamente não conseguimos, ficamos sempre com elas, não conseguimos falar mesmo com os senhorios e tudo. Penso eu que só um caso ou dois é que reduziram para a metade. Suportamos 70% do ordenado das pessoas. Exatamente. Este tempo todo que esteve cá. E as despesas todas que tínhamos na Bélgica. Suportamos 70% dos trabalhadores, porquê? Porque nós somos comandantes do exército. E para ganhar a guerra nós precisamos dos soldados connosco. E tudo isto cresce de forma natural. O que é que não foi natural? Foi a forma exponencial que isto cresceu. Nós de 2021 para 2022 crescemos cerca de 70%, e de 2022 para 2023 praticamente duplicamos a faturação. E em 2024 devemos nos aproximar no grupo dos 40 milhões de euros de faturação. Até hoje nunca fizemos uma distribuição de IPDLs. E isso justifica o crescimento da empresa. O objetivo é que a OJP seja reconhecida tanto no mercado nacional como no mercado internacional por ser especialista num determinado tipo de construção. Lá fora no estrangeiro, a mesma história. Então, a OJP é reconhecida no estrangeiro, portanto, nós no estrangeiro não somos empreiteiros gerais, somos só empreiteiros, mas somos reconhecidos como uma empresa que tem estrutura, que pensa, que apresenta soluções, que não está só e apenas para executar. Portanto, e é isso que nos permite também vingar e ser, se calhar, uma das melhores 5 empresas
Eu era capaz de arriscar e dizer que somos a melhor empresa neste momento de subempreitada na Bélgica. Portanto, somos conhecidos pelos melhores. E isso ganha-se pela seriedade que se conquista naqueles quatro pilares que são muito importantes, que é a qualidade, a segurança, o prazo e a parte financeira. Mas há aqui uma coisa muito importante e que nós temos que agradecer, que é a família. Nós chegar a casa, e eu falo por mim, muitas das vezes chego a casa e a paciência é zero. Aliás, a cabeça nem está em casa. A cabeça está muitas das vezes em como vou resolver o problema no dia a seguir. Mas também há negócios que nós fazemos que não me damos nada com a favor. Isso não era não, isso não era para dizer. Mas o grande segredo da JP é dar a cara. No bem e no bom. Eu costumo dizer que qual é o problema? O facto de tanto o como o Paulo, os máximos representantes da empresa, dar a cara, metade do problema está resolvido. Damos a cara, as pessoas sempre que precisam, seja o trabalhador que for, se batermos à porta quer falar com nós aí recebemos, só se não pudermos mesmo, mas vamos recebermos, hoje amanhã recebemos. Cada pessoa deve ser tratada pelo nome, deve ser tratada pela pessoa que é e não um número. Nós focamos-nos naquilo que é nosso dentro de portas, tomando as decisões que devemos tomar, a pensar em nós e não a pensar nos outros. Nós temos o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa visão, a nossa forma de pensar e é a nossa forma de pensar. Ponto final, parágrafo.